Câncer, olha, esse mês de junho promete, hein? Vai ser algo extremamente impactante, então a gente vai descobrir tudo aquilo que vem pra você aqui através do tarô. Então vamos lá, fica aqui comigo até o final, se você quiser saber aquilo que vem. Então vamos lá, signo de Câncer, quais são as cartas que vêm pra você nesse momento? E aproveitando, se você quer fazer uma mudança, entrar no fluxo da prosperidade, eu tô fazendo uma imersão terapêutica de 4 encontros, 5 encontros aí, através do Zoom, diretamente comigo, onde eu vou fazer algo especializado para esse grupinho que eu tô fazendo, tá? Eu tenho vagas limitadas e vai começar no dia 30. Então são exercícios diários, são 4 encontros e um encontro de retorno, onde eu vou trazer para você aí exercícios para você desbloquear a sua prosperidade, desbloquear tudo aquilo que está travando a tua vida e te ajudar a entrar nesse fluxo da prosperidade. Aí, se você quiser participar, garanta a sua vaga até o dia 30, tá? Porque como é um grupo, um tratamento em grupo, eu quero um número pequeno de pessoas, porque um número grande de pessoas eu não consigo lidar um a um ali. Então, se você quiser saber mais, entra aqui no link Magia da Prosperidade. Então, vamos lá, Câncer, o que vem para você aqui? Olha, eu vejo aqui que você completou um ciclo no passado recente aqui, tá? Aqui, o 10 de ouros na posição do passado recente mostra algo que eu conquistei na minha vida. Ótimo, perfeito. E agora eu vejo aqui que essa energia do mês de junho vem trazendo para você, olha, Pagem de Copas e 3 de Paus. O 3 de Paus, ele é uma decisão. Então, o Pagem de Copas, ele traz aqui uma energia emocional. Deixa eu ver aqui pra cá. Pagem de Copas, ele traz aqui uma energia emocional de um princípio, né? De algo novo acontecendo na tua vida. Mas algo novo para o lado emocional mesmo. Então eu vejo também que é um momento onde eu estou caminhando, onde eu estou fazendo as coisas, ou quero fazer as coisas, ou tem uma situação aqui que eu vou iniciar, mas eu quero iniciar de coração limpo, de alma lavada, né? Eu quero fazer algo que eu amo, eu quero fazer algo que eu quero fazer, sabe? Então o 3 de Paus aqui, ele vem cruzando com essa energia que vem trazendo para você um mês onde eu tomei uma decisão. Presta atenção, eu não estou falando que você vai tomar uma decisão. O 3 de Paus, ele remete a onde eu saí do 2 de Paus, onde eu estava parado, a minha energia estava estagnada, e eu já tomei uma decisão. E porque eu já tomei uma decisão, eu estou caminhando, eu estou seguindo adiante, então tenho algo novo para desenvolver. Né? Eu tenho algo que eu vou entrar nessa nova caminhada. A minha decisão já está tomada, então agora eu estou caminhando rumo a esse algo. A gente pode estar falando que daqui a pouco a gente vai desmembrar trabalho, amor e família com baralho cigano, tá? Mas você vai adaptar a mensagem aí para sua situação, porque a gente pode estar falando aqui, por exemplo, de algo do seu trabalho, da sua profissão, onde você saiu de uma coisa que você não gostava de fazer e agora você tá, cara, é esse o meu propósito, é isso que eu quero fazer, é pra lá que eu quero seguir. A gente pode estar falando de uma etapa da tua vida onde você tá aposentando, não sei, adapta a mensagem para sua situação. Então, na posição daquilo que você não está vendo, a gente vem com o 10 de Copas. E o 10 de Copas vem trazendo para você uma energia de realmente a concretização emocional, de satisfação. Então você está caminhando para um lugar, né, ou a um ponto na tua vida onde vai trazer para você essa alegria, essa satisfação. Só que eu não sei se você está 100% confiante, porque aqui a gente vem com o 5 de espadas na posição da tua cabeça. Então, por mais que você já tenha tomado uma decisão, você esteja caminhando rumo certo, digamos assim, teu questionamento aqui, ele tá muito nesse sentido de, poxa, será que eu sou capaz? Eu estou iniciando essa nova jornada, eu tomei a minha decisão, ou talvez eu assumi aquele compromisso, mas será que eu sou capaz? Será que eu não fracassei? Será que eu não vou fracassar de novo? Então tem muitos questionamentos do teu lado aqui nesse sentido, tá? O que o tarot te aconselha como comportamento é um 8 de Paus. E o 8 de Paus, ele me falando assim, olha, é uma energia
que eu tenho, que está acumulada, e que muitas vezes, se eu não colocar essa energia em prática, essa energia ela vai acabar explodindo. O 8 de paus ele também fala muito de comunicação. Então, seja que talvez eu trabalhar, fazer uma terapia para poder trabalhar essas questões, ou eu me comunicar, ou fazer um trabalho escrito, um diário. Mas ele fala também, por exemplo, de você trabalhar a sua autoestima de um ponto que eu sinto para a maioria de vocês, talvez seja fazer um exercício físico, se preparar fisicamente, fazer a gym, né, que é academia, por exemplo, que isso vai te ajudar a movimentar a sua energia. Você precisa de fazer algo que vai movimentar a sua energia para que isso vai fazer toda a diferença em todas as áreas da sua vida também, tá? Então, 8 de paus vem falando para alguns de vocês comunicação, né? A forma como eu me comunico, ou entrar, sei lá, fazer um diário, fazer uma escrita, ou começar a escrever, não sei. Ou buscar uma terapia onde eu possa conversar, falar e expor alguma coisa, mas também eu preciso dessa movimentação energética, fazer uma caminhada, começar a correr, começar a frequentar a academia, porque essa energia que está acumulada, ela precisa de ir para algum lugar onde eu saboto o meu próprio pensamento, porque eu não acredito que eu sou capaz. E vem constantemente esse pensamento de fracasso na minha cabeça, mas nada mais do que fantasmas da minha mente do passado querendo voltar para aquela antiga versão. Então o que eu preciso fazer para espantar isso? Eu preciso de movimentar a minha energia de alguma forma, tá? E aí, na posição do teu ambiente aqui próximo, a gente vem com a carta da morte. E a carta da morte, ela vem mostrando claramente que você está passando por uma fase em que coisas estão saindo da sua vida, né? Você está passando por uma fase de transformação. A carta da morte, eu sempre conecto muito a transformação interna, que é onde eu estou fazendo uma mudança na minha vida, onde coisas estão saindo, onde ao mesmo tempo eu estou olhando para dentro, né, me permitindo fazer essas mudanças internas, e automaticamente isso vai refletir no meu externo. E tá tudo bem, tá? Então aquilo que está saindo da tua vida não é para você falar, nossa, como eu fracassei, porque isso está saindo da minha vida, porque eu perdi esse emprego, porque não era para ser assim. Não, tá? Solta o controle da tua mente. Porque como você está fazendo essa transformação interna, e talvez você tenha tomado uma decisão de mudar, ou talvez você esteja mudando a tua frequência, é óbvio que aquilo que era antigo, que faz parte da vibração antiga, não vai ter frequência suficiente ou energia suficiente para permanecer na tua vida. Então a vida ela é feita de ciclos e ela vai ter que mudar. Coisas vão ter que sair da tua vida porque a tua vibração também mudou. Então se permitir, né, entender um pouco mais sobre isso, aqui nesse sentido de soltar, desapegar, deixar ir aquilo que precisa de ir, é essencial para o teu bem-estar mental, físico, emocional, em todos os sentidos, tá? Veja que ao mesmo tempo que você quer retomar alguma coisa, que tem um desejo, tem um sonho, e ao mesmo tempo que você quer voltar para esse desejo, para esse sonho, existe um certo medo, né? Talvez seja uma pessoa do passado, ou você voltar para sua casa, ou você voltar para sua terra. Então tem tipo, cara, eu quero fazer isso, mas ao mesmo tempo eu tenho medo disso, né? Talvez eu quero visitar, eu quero encontrar aquela pessoa antiga, mas ao mesmo tempo eu tenho um certo receio do que pode acontecer aqui. Eu vejo aqui que a mandala fecha com a rainha de ouros, que vem trazendo aqui, né, e o teu futuro próximo a gente vem com a carta do mago. Então a rainha de ouros ela vem trazendo estabilidade na tua vida. Para onde quer que você esteja caminhando, eu vejo você trazendo aqui essa estabilidade, tanto financeira quanto em outras áreas também, porque a rainha de ouros ela é uma mulher que ela traz segurança, ela é próspera, ela é uma mulher que ela olha ao seu redor e ela fala, peraí, deixa eu primeiro analisar as coisas, o que está acontecendo. Só que ela traz muito essa leveza interna. E ela traz muita experiência de vida. Diferente da rainha de espadas, que a rainha de espadas normalmente ela é uma pessoa muito inteligente, mas ela é muito intelectual. E ela coloca a razão acima de tudo. A rainha de ouros não. Ela é uma pessoa sábia, onde a sabedoria ela vem ali do conhecimento empírico dela, que ela aprendeu através da própria experiência. E tudo aquilo que ela toca, ela consegue prosperar, tá? Então essa energia que é para você, independente se você é homem ou se você é mulher, não faz diferença, mas é essa energia que tá aqui. E a energia feminina da rainha, né, de ouros, é aquela energia onde eu tenho, porque o rei,
ele tem o poder da ação do fazer. A rainha, ela tem o poder da multiplicação, onde eu sento, eu avalio na paz, no silêncio do coração, da mente. Então, o que eu sinto para você que é entrar nessa energia de silêncio, de espera, de escuta, para só aí sim tomar uma ação. Mas essa ação que você vai tomar, ela tem que ser inspirada. Igual eu falo para vocês, precisa de existir o equilíbrio. A lei da atração é sim eu colocar a minha energia num ponto certo, no ponto ideal, mas no momento certo, quando eu tenho a inspiração, aí sim eu preciso fazer. Eu preciso produzir, mas eu não tenho essa necessidade de estar desesperada produzindo o tempo todo. Eu preciso de sentar, de escutar, de conectar a minha energia. Então, tudo precisa de ter um equilíbrio. Nada é só o a um, mas nada também é só a ação. Tem que existir um equilíbrio aqui. E a Rainha de Ouros, ela traz muito sobre esse equilíbrio, né? E aqui a carta do Mago, ela já vem confirmando o seguinte para você. Você tem tudo aquilo que você precisa para você prosperar, para você fazer acontecer. Agora, eu tenho um martelo, certo? Eu posso usar esse martelo para matar uma pessoa, eu posso usar esse martelo para poder construir uma casa. Porque o martelo, ele é uma ferramenta. Mas eu preciso do conhecimento para aplicar essa ferramenta. E a carta do Mago, ele vem falando que você tem as ferramentas e talvez tenha o conhecimento. Então, muitas vezes é necessário colocar em prática, porque o Mago, ele é construtor, né? O Mago, se você tem alguma dificuldade ou se você está em dúvida sobre como, por exemplo, alguma coisa sobre a tua profissão, sei lá, pode ser um sinal para alguns de vocês. O Mago, ele é comunicador, assim como o 8 de pausa que vem falando da energia da comunicação. Então, se, por exemplo, na posição de profissões, quando a gente vai falar de profissões, o Mago, ele vem falando aqui de comércio, ele vem falando, magia, espiritualidade. Não, nem tanto, tá? Porque o Mago, ele tá muito mais para se comunicar, para poder falar, para persuadir as pessoas, para usar as ferramentas de uma maneira correta, do que qualquer outra coisa, tá? Então o segredo aqui está na comunicação, a forma como você se comunica, tá? Inclusive a forma como você pede para o universo também. Um livro aí que vocês podem buscar para poder te auxiliar bastante é O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Deixo para vocês o link do livro por aqui, tá? Vamos lá. O que vem para você? Trabalho, amor e família. Então a gente vai desmembrar aqui agora. E se você está gostando dessa leitura, se está ressoando com você, deixa um like ou então deixa aí um emoji de coração. Tá fazendo sentido para você essa leitura? Escreve aí embaixo nos comentários. Quer aproveitar para poder entrar no fluxo da abundância e fazer parte dessa imersão, né, comigo, ao vivo, que eu vou fazer com vocês? Não se preocupa, mas eu não vou poder participar no dia, mas eu quero participar. Tá, vai ter, se você não puder participar nos dias, nos sábados, porque vai ser todo sábado às 10 horas da manhã, a partir do dia 30, tá? São 5 encontros, 4 de terapia e 5, o quinto vai ser para poder rever os resultados. Então, se você não puder participar, não se preocupe, porque o vídeo vai ficar gravado, tá? Então, você vai poder assistir depois, no horário que você puder, tá bom? Então, se você quiser Magia da Prosperidade, se você quiser participar da Magia da Prosperidade, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vagas limitadas somente até o dia 30/5. Por quê? Porque começa no dia 30/5 às 10 horas da manhã. Então, corre para poder participar, tá bom? Eu quero um grupo bem pequeno, que eu vou acompanhar todos vocês de perto. Uau! A foice, os peixes e a carta da coruja. O que mais? Vida amorosa. A criança. Se você está se perguntando aí quanto que é R$197 a Magia da Prosperidade, com acompanhamento aí meu particular, e vocês vão ter acesso aí à Magia da Prosperidade. Pode parcelar até 12 de 20 e poucos reais, alguma coisa assim, tá bom? Vida familiar aqui, tá? Aqui no fundo do baralho vem a carta do buquê. O buquê no fundo do baralho vem trazendo alegria, né, prosperidade, que é algo muito positivo. Então vamos por etapas, tá, Câncer? Aqui na tua vida profissional a gente vem com a foice, os peixes e a carta dos pássaros, nesse caso a coruja. Porque a coruja, ela traz, os pássaros falam muito de comunicação, só que a coruja, ela traz uma forma mais madura de comunicação.
Tua mandala, na vida profissional, ela abre com a carta da foice. E a foice, ela vem falando o seguinte, é um momento onde eu vou colher frutos, onde eu estou fechando ciclos. Cortes vão haver, sim, cortes haverão, tá? Logo em seguida a gente vem com a carta dos peixes, então é um momento de colheita sobre alguma coisa, talvez um dinheiro que ficou para trás, ou talvez eu estou encerrando um contrato e eu vou receber um dinheiro desse contrato, né? Então eu vejo essa comunicação chegando aqui, uma herança, adapta a mensagem para a sua situação. Eu vejo que vai ter, né? A carta dos peixes traz a coisa fluindo para você, traz a coisa, traz um dinheiro aqui, que eu não vou dizer que é dinheiro inesperado, porque como a foice vem aqui, é um FGTS que está na tua conta há um bom tempo, é o dinheiro de um acerto, alguma coisa desse tipo. Para alguns de vocês é um contrato que está fechado e agora esse mês eu recebo esse dinheiro, tá? E você vai adaptando a mensagem para a sua situação. Então tem uma entrada de dinheiro, talvez um pouco mais do que você espera, mas sim tem uma entrada de dinheiro, comunicação aqui. Quanto mais você trabalhar com a comunicação, eu vejo que mais a coisa vai prosperar para você, mais a coisa vai fluir, tá? Então talvez o segredo para você aqui esteja na forma como você se comunica. Na vida amorosa, tá bom aqui na vida amorosa. A gente vem com a criança, o sol e a carta do cachorro. Então eu vejo momentos aqui de cumplicidade na tua vida amorosa se você tá com alguém. Talvez vocês estejam fazendo alguma coisa nova ou vocês estejam testando alguma coisa nova. O sol ele vem trazendo também muita clareza, né? Uma energia de warm, uma energia tipo warm, mais quente, acolhedora, digamos assim. Né? E eu vejo também muita cumplicidade entre vocês aqui. Se por acaso, para quem para quem está em um relacionamento, é possível que você esteja aqui numa energia renovada, do tipo, poxa, vamos fazer alguma coisa diferente, ou talvez a gente vai começar algo novo na nossa vida amorosa, testar alguma coisa nova, assim, eu vejo como uma energia de renovação aqui, tá? Para quem está solteiro, é possível que apresente-se alguém, ou que alguém venha surgir aí para você esse mês. Vai ficar... Igual eu falei para vocês, eu sempre falo para vocês, gente, são muitas energias, eu não vou prometer nada, tá? Mas, se por acaso tiver ou fizer sentido para você, o que eu vejo aqui é que tem uma grande possibilidade de aparecer uma pessoa que seja uma pessoa mais nova, ou que tenha uma energia um pouco mais nova. A carta do sol vem falando que é uma pessoa muito solar e uma pessoa com quem você realmente pode confiar. Ou você vai conhecer essa pessoa entre amigos, ou é um amigo de um amigo, ou é uma pessoa que vem trazendo realmente assim, uma energia bem de confiança, tá? Na vida familiar, olha, a gente vem a aliança, a cobra e a carta da casa. A cobra, digamos, é uma carta que um tanto mais perigosa, que fala, olha, eu preciso de prestar atenção com alguém. Prestar atenção em algumas pessoas que estão ao meu redor e que talvez não queiram tão o meu bem assim, tá? Então é importante que você observe aqui, porque nem tudo aquilo que reluz é ouro e nem todo mundo que faz carinho significa que é uma pessoa boa, tá? Então pede um pouco de atenção aqui, porque a carta da cobra vem a carta da aliança e depois a carta da cobra e a carta da casa. Então a carta da cobra entre a carta da aliança e da cobra, entre a carta da aliança e da casa, vem mostrando assim, ó, talvez tenha alguma pessoa que esteja vendo, que esteja percebendo que você está nessa energia nova de renovação, ou com o teu marido, ou com a tua esposa, e talvez venha querer, falar alguma coisa, venha fazer alguma coisa, assim, tirar a tua vibe. Então fica com os dois olhos abertos, atentos, não deixa que isso entre na sua energia, tá? É importante aqui também que você faça uma limpeza na sua casa, energética, porque a carta da cobra não é uma carta boa, não é uma carta interessante, apesar de que a carta da cobra ela fala muito sobre sexualidade e energia feminina, mas eu não sinto isso aqui na tua leitura, eu sinto mais como um ponto de atenção mesmo que precisa de ser trabalhado aqui nesse momento, tá? Então aqui vem falando para você trabalhar, ser prudente aqui com aquilo que você faz, e entrar mais na sua energia aí de não falar coisas para todo mundo, de não confiar em todo mundo. É importante sim que você esteja cercado de pessoas com quem você confie, que você conheça, mas que também você saiba proteger a sua energia e prestar atenção àquilo que você fala, com quem você fala certas coisas, tá bom? E lembre-se de fazer uma limpeza espiritual aí na tua casa, que isso pode te ajudar bastante.
Ok, de outros acontecimentos, o Sol ele vem no centro da tua mandala. Isso vem falando que o Sol ele vem trazendo muita luz. E tudo aquilo que tem luz traz clareza. Então, clareza, o que significa essa clareza? Eu vou começar a enxergar ou observar coisas que eu não estava observando antes. Então, isso é um lado positivo. Por mais que você fale, nossa, porque eu descobri essa traição. Na verdade, a traição já estava há muito tempo. Você descobriu, foi uma bênção, que significa que você vai botar essa pessoa para fora da tua vida. Então, quanto mais luz a gente tem, mais a gente consegue enxergar as coisas e mais tem um certo contraste, né? A sombra, ela começa a ter um contraste muito maior, quanto mais forte é a luz. Então, às vezes, talvez você tenha que lidar com um pouco disso daqui. Mas você consegue, tá tudo bem, e é esse mesmo caminho, tá? Eu vejo aqui, né, o mês principalmente ele começa com um corte, né, ou uma finalização, ou uma colheita de frutos aqui que vem trazendo para você resultados e ao mesmo tempo vem abrindo uma nova fase, trazendo uma nova aliança. Pode ter alguém aqui que esteja um pouco invejoso, tá, com relação àquilo que você vai receber, porque eu vejo uma entrada de dinheiro ou aqui uma certa estabilidade, alguma coisa aqui, e eu vejo como se alguém estivesse tentando te tirar do sério, ou mudar a tua cabeça, ou tivesse de olho naquilo que você vai receber. Por isso que você tem que ficar bico fechado com aquilo que está entrando, aquelas coisas que acontecem na tua vida. Não é porque as outras pessoas têm o poder de te afetar, mas é porque você muitas vezes pode se permitir ser afetado. Não sei se dá para entender a diferença. Aqui mostra uma comunicação que vem trazendo para você estabilidade. Coisas acontecendo aqui, tá? Nesse sentido, eu vejo comunicação, eu vejo novas alianças, possibilidade de uma nova parceria, uma nova aliança, alguma coisa desse tipo que pode ser interessante para você aqui. Vamos pedir um conselho no tarôzinho de Osho. Aqui tem realmente uma possibilidade de uma nova parceria. E pode ser que alguém venha falar para você assim, olha, não vai não faz isso não. É importante que antes de você confiar, dizer que sim ou dizer que não, é importante que você coloque em cache, que você realmente faça a tua própria análise por conta própria, tá? Se faz ou se não faz sentido para você. Não confie, tipo, eu sempre digo pra vocês, gente, coloquem em cache, né? Coloque ali, faz o teu sim ou não, ao invés de ir confiando logo de cara em aquilo que as pessoas dizem, avalie por conta própria. Caralho. Eu quero mais uma carta. Ok, o controle. Te vem com a inocência, isolamento glacial e o controle, tá? Eu sei que muitas vezes você quer controlar todas as coisas aqui, e isso acaba gerando uma certa frustração, tá? Porque você tá tentando controlar tudo aquilo que você, né, a vida ao redor, ou tem alguém talvez aqui tentando te controlar. Olha, e mostra que você é uma pessoa muito inocente algumas vezes e que se deixa levar. Mesmo você fala, não sou inocente. É sim, tá? Porque a carta da inocência vem falando que você é inocente. E aqui eu vejo como se cuidado realmente com o controle que as pessoas podem exercer sobre você. Então aquilo que eu falei, pense por si mesmo. Tá? É importante que você realmente, olha, a pessoa me falou isso, fulano me falou aquilo. Tá? Eu devo acreditar ou não? Por que essa pessoa está falando isso? Faz sentido realmente para mim? Deixa eu filtrar. O que ela ganha com isso que ela está falando? Será que isso que ela está falando é realmente algo que realmente faz sentido para mim? Ou será que ela está tentando, ela tem algum benefício que ela está ganhando com isso? Se ela não tem nenhum benefício que ela está ganhando com isso, é realmente para me ajudar? Ou ela está falando sobre experiências que ela teve? Mas isso se aplica na minha vida, na minha realidade ou não? Tá? Então são perguntas que você deve se fazer aqui antes de tomar uma decisão, antes de escutar alguém ou qualquer coisa, tá bom? Esse já é o recado para vocês aí. Vamos ver Conselho do Céu. Tá gostando da leitura? Deixa seu like, se inscreve no canal. E se essa leitura tá fazendo sentido para você, você já passou por isso?
escreve aí embaixo nos comentários, deixa um emoji de coração, clica no botão de hypar também, que pode ajudar a levar essa leitura para várias outras pessoas também, tá bom? Floreta Violeta, trabalhe o seu poder interior, desenvolva a consciência do seu eu. Vamos ver qual que é o recado para você aqui. Essa carta quer transmitir que as respostas estão dentro de si e que através da meditação pode ascender ao seu eu superior, trazendo até si as respostas que necessita. Sendo uma das pedras mais evoluídas do planeta, a sua aparição acaba por ser um convite para que viva a sua interioridade. A utilização desse cristal é muito útil, mas, por ser muito espiritual, usado em tempo prolongado não permite a ligação à Terra e o ser humano precisa estar enraizado para realizar o seu projeto de alma. Tá bom? Floreta Violeta. Então é isso, se você gostou da leitura, deixa seu like, se inscreve no canal, que é uma consulta exclusivamente com a sua energia. Link na descrição do vídeo, portalluzosol.com.br. E agora, se você quer participar aí do meu processo Magia da Prosperidade, corre enquanto ainda tem vagas. A gente vai começar no dia 30 de maio. Isso, 30 de maio. Se você está vendo esse vídeo em junho, você vai ter que entrar para a lista de espera. Se eu fizer novamente, tá? Porque eu não vou garantir que vou fazer novamente. Então, corre. O que a gente vai trabalhar lá dentro da Magia da Prosperidade? São 5 encontros, 4 de terapia, 1 encontro de avaliação, né, de retorno. Então, onde tem exercícios diários para você fazer, 4 encontros através do Zoom comigo, todos os sábados, às 10 horas da manhã do horário de Brasília, 1 hora da tarde de Portugal e às 20 horas daqui do Vietnã. Então, se você quer participar, Dani, não vou poder participar do encontro, tem problema? Não tem problema, que o encontro vai ficar gravado. Se você puder participar, melhor ainda. Mas se não, é melhor, você pode estar assistindo depois, tá? Com um certo delay, porque, claro, tem um período para renderizar e fazer um upload do vídeo, tá? Mas aí, se você quiser correr, aproveitar essa oportunidade, é apenas R$ 197 para você participar. Tipo, infinitamente menor do que um processo terapêutico, mas se você quiser, também pode parcelar em até 12 vezes de R$ 20. Então, corre para você fazer parte enquanto é tempo. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, Magia da Prosperidade. Vai lá. Forte abraço e fui!